Olá pessoal, eu sou o Caco e eu vou resolver um problema da Unesp. Unesp, que foi realizado em 2018. Você sabe que a Unesp é a Universidade Estadual Paulista, tá? Tem vários cursos, muito interessante, não conhecia. Olha lá. Observe a figura que dá. Vamos ler direito aqui, né? Observe a figura da representação dos pontos M e N sobre a superfície da Terra. Então, essa aqui é a superfície da Terra, esse aqui é o ponto M e N sobre a superfície da Terra. Considerando a Terra uma esfera de raio 6.400, então uma esfera, o raio 6.400 quilômetros, e adotando π igual a 3, para ir do ponto M ao ponto N, do ponto M ao ponto N, pela superfície da Terra, e no sentido indicado pelas setas vermelhas, tá vendo as setas vermelhas? Qual a distância percorrida sobre o paralelo 60 graus norte? O paralelo 60 graus norte. Então, olha só. Tem gente que nunca entendeu como é que funciona esse negócio de paralelo, meridiano. Na verdade, aqui dizia meridiano 15 graus oeste, meridiano 15 graus leste, né? Então, deixa eu fazer uma pequena explicação. Então, aqui está a Terra, certo? Está a Terra. Aí o ser humano pegou e imaginou, né, uma linha que divide a Terra exatamente ao meio. E essa linha chama-se Equador, tá? Ele não desenhou porque não está desenhada, né? Apesar que se você parece que for lá em... Tem uma cidade que se você for, tem uma linha no chão e diz, essa é a linha do Equador. Tá? Mas essa linha não está desenhada em toda a Terra. A gente imagina que essa linha está bem aqui, exatamente no meio, onde divide a Terra em dois planos, em dois hemisférios que a gente fala. O hemisfério norte e o hemisfério sul. Tá? Outra coisa, também é dividida a Terra no sentido do norte ao sul, e essas linhas chamam-se meridianos, tá? Então, são linhas que vão lá do Polo Norte até o Polo Sul e fazem a volta lá do outro lado da Terra e fecham, tá? São circunferências, digamos assim. Se a Terra for exatamente uma esfera, então nós teremos circunferências aqui, certo? Essas circunferências na vertical, elas se cruzam todas aqui no Polo Norte e todas aqui no Polo Sul. Todas elas se cruzam, tá? Essa circunferência ela vem aqui, aí ela vai lá do outro lado e volta para cá. Essa circunferência aqui, ó, essa linha, esse meridiano, ele vem aqui, ó, daí tem o correspondente dele lá do outro lado e se cruza aqui, certo? As linhas horizontais, né, entre aspas, as linhas paralelas aqui ao Equador, elas não têm essa mesma característica dos meridianos. Os meridianos, todos eles se cruzam aqui e aqui. Os paralelos não. Os paralelos, eles são circunferências aqui, ó, e elas vão ficando circunferências menores. À medida que vão se aproximando do Polo Norte, a circunferência, os paralelos, eles vão se tornando cada vez menores. Então, são circunferências paralelas umas à outra. Essas aqui, elas não são paralelas, elas se cruzam. Então, vai até um outro lado e aqui o outro lado, e elas se cruzam aqui, entenderam? É muito importante entender isso aí, tá? Bom, e daí foi estabelecido um padrão, então. Então, essa linha aqui no Equador, né, essa linha do Equador, que divide exatamente ao meio, ela seria um paralelo 0 graus. 0 graus. Essa daqui é o 0 graus. Tá? E à medida que vai se aproximando do Polo Norte, ela vai tendo outros graus. 10 graus, 20 graus, 30 graus, etc. Tá? Aí você fala, mas o que representa esses 60 graus, esse 30 graus, etc. Então eu vou desenhar aqui, para não ficar poluído aquele desenho ali. Ó. Então, aqui está o paralelo, ó, que é o 0 graus, que é o Equador, certo? Considerando aqui que uma reta aqui, ó, que divide exatamente o planeta na vertical, e eu fizer aqui do centro da esfera Terra até esse paralelo aqui, ó, e eu for traçando daqui do centro raios abrindo, né, fazendo aberturas, isso que é grau, né? Grau é abertura, é um ângulo. Então eu faço a abertura aqui de 30 graus, ó, 30 graus. Então aqui na superfície vai ter um paralelo do 30 graus. Quando eu fizer aqui nos 60 graus vai ter um paralelo
dos 60 graus. Aqui no 45 vai ter um paralelo do 45. Nenhum desses paralelos aqui se cruzam, tá? Eles simplesmente estão situados na posição. Então, por exemplo, aqui no 80 graus, ó, aqui no 80 graus, apesar que aqui tá 80 graus, vai ter um paralelo aqui, ó, do 80 graus. Esse paralelo do 80 graus, ele é bem pequenininho, certo? Muito interessante isso aqui. É muito importante a gente entender isso aqui, tá bom? Então, ele está andando em cima do paralelo dos 60 graus. 60 graus é isso aqui, ó. Faz 60 graus aqui, ó. Faz 60 graus aqui, ó. E daí aqui em cima, onde encosta, vai ter um paralelo ali, ó. Vai ter uma circunferência ali, certo? E eu já posso até desenhar aqui, ó. Eu já posso até desenhar aqui um triângulo, ó. Um triângulo, tá? Aqui, ó. Tá? Esse é um triângulo retângulo. Aqui vai ser o raio do paralelo 60 graus. Então, vou colocar aqui raio 60 graus, ó. Porque o raio desse paralelo é o raio daqui até aqui, ó. É esse raio aqui. E eu vou precisar desse raio para calcular esse comprimento aqui, ó. Certo? Já chegamos no comprimento. Então, primeiro vamos destrinchar isso aqui, ok? Tá. Essa medida aqui, ó, é o raio da Terra. É o raio da Terra, que é de 6.400 quilômetros, tá? Porque a distância do centro até qualquer ponto da superfície da Terra é o raio da Terra. Beleza? Tá. E essa distância aqui, o que é? Eu não sei. Eu não sei ainda. É só, mas como é que eu vou achar isso? Não sei ainda. Vamos pensar ainda. Vamos refletir um pouquinho sobre isso. Tá bom? Tá. Agora é o seguinte, ó. Eu também não sei nem se eu vou precisar disso aqui. Será que eu vou precisar disso aqui? Vamos ver. 30, 40, aqui é o raio. Aí eu vou subindo, né? Qual que vai ser o raio aqui? Ah, vamos refletir sobre isso aí, né? Aqui é o raio, aqui é 90. Bom, não preciso, agora que eu vi, não preciso, por quê? Olha só, daqui até aqui eu tenho 90 graus, ó. Aqui seria aonde estaria a direção do paralelo 0 graus, ou do equador. Aqui seria 90 graus, ó. Se esse daqui é 60 graus, então esse ângulo aqui, o que que é? É 30 graus, ó. Ponto. Aí eu posso achar a relação entre o raio de 60 graus e o raio da Terra com o seno de 30 graus. Porque seno de 30 graus é meio. E o seno de 30 graus é o quê? É o cateto oposto sobre hipotenusa. Então, isso aqui vai ser o raio do paralelo 60 graus sobre o raio da Terra. Como eu sei o raio da Terra, eu tenho condições de saber o raio do paralelo 60 graus. Certo? Então, eu já vou até calcular. Ó. O raio do paralelo 60 graus vai ser o quê? Vai ser o raio da Terra, né? Vou pegar esse raio da Terra e passar para cá multiplicando 1. Então, vai ficar o raio da Terra dividido por 2. Então, o raio do paralelo 60 graus vai ser 6.400 quilômetros dividido por 2, que dá 3.200 quilômetros. Ó, já achei uma informação importante, que é o raio desse paralelo 60 graus, que é o raio dessa circunferência aqui, ó. Certo? E para que eu preciso saber isso? Porque agora eu vou pegar e vou desenhar o paralelo 60 graus. Olhando de cima. Eu estou aqui no Polo Norte olhando ele. Então tá aqui, ó. Essa é a circunferência que é o paralelo 60 graus. O raio desse paralelo aqui, ele tem o quê? 3.200 quilômetros. Que é o que eu medi ali, ó. Agora eu estou olhando de cima, entenderam? Tá aqui, ó. De cima. Tá. E esse comprimento MN? Então vamos dizer que o M seja aqui, ó. M vai estar aqui e o N vai estar aqui, ó. Tá? O M e o N. Então, eu quero saber esse comprimento aqui. Como é que eu vou calcular esse comprimento? Então, olha só. Agora, vamos falar sobre o meridiano. O meridiano, como eu falei, todos os meridianos, eles fazem a volta, né? E se cruzam aqui no Polo Norte e Polo Sul, certo? Tem o meridiano que o ser humano, né? O ser humano, os cientistas, resolveram chamar do meridiano zero, que é o meridiano de Greenwich, que é um meridiano que passa lá na Inglaterra.
Por quê? Porque provavelmente o cientista que inventou estava lá na Inglaterra e ele decidiu que o 0 grau seria lá. Então, aqui é o meridiano 0 graus, ó. Vamos dizer aqui, né? Aqui, ó. Como eu estou olhando de frente, ele está bem aqui o 0 graus, ó. Certo? Então, como é que é medido os meridianos? Então, a leste desse meridiano de Greenwich, a gente vai contando os graus, né? Porque é uma abertura, ó. É uma abertura, vai fazendo abertura. Tá vendo aqui? Uma abertura, ó. Essa abertura aqui, ó, tá até desenhado aqui, essa abertura aqui, ela tem 15 graus daqui do meridiano para cá, 15 graus, porque vai 15 graus leste, e 15 graus oeste. Ou seja, essa abertura aqui tem quantos graus? 30 graus, ó. Então, olhando o paralelo de cima, essa abertura aqui, ela tem o quê? 30 graus. Certo? Agora, olha só, vamos refletir. Tá? A volta toda tem 360. Certo? A volta toda tem 360 graus. Eu só quero saber o arco, a medida desse arco aqui, quando esse ângulo for 30. Certo? Agora, qual que é o comprimento da volta inteira? O comprimento da volta inteira é 2π vezes o raio dos 60 graus, né? A volta inteira. 2π vezes o raio de 60 graus. Não é um raio de 60 graus. Não, é o raio do paralelo 60 graus. É o raio desse paralelo aqui, ó. Tá? Que é 3.200 que eu calculei, né? Que é metade do raio da Terra aqui, ó. Tá? Então, esse é o paralelo. Ok? Então, o comprimento desse paralelo inteiro vai ser 2π vezes o raio desse paralelo. E isso daqui vai estar associado a 360 graus, que é a volta inteira. Esse comprimento todo aqui, ó, está associado a uma volta inteira, que é 360 graus. Mas eu só quero saber o comprimento MN. Então, o comprimento MN, ó, MN, o arco, o comprimento MN, vai estar associado a um ângulo de 30 graus. Entendeu? Isso aqui é uma regra de 3. Tá? E daí eu posso fazer o quê? Multiplicar em cruz? Não, vou montar primeiro as frações, né? 2π vezes o raio do paralelo 60 graus, dividido pelo o arco MN, vai ser igual a 360 graus, dividido por 30 graus. Então, quando eu simplificar, 0 com 0, 36 dividido por 3 dá 12. Então, repare que, ó, vou jogar o MN para lá e o 12 para cá. Então, vai ficar assim, ó. O arco MN vai ser igual ao comprimento da circunferência, ou melhor, ao comprimento do paralelo, 2π vezes o raio do paralelo 60 graus, dividido por 12. Exatamente. Esse comprimento aqui é 1/12 da volta toda, porque a volta toda tem 360. Só que esse arco aqui, ele só tem 30 graus. Então, eu vou pegar o comprimento do paralelo e dividir por 12 para ter o comprimento do MN. Agora é só jogar e fazer o cálculo. Então, MN vai ser igual a quê? 2 vezes π, ele diz que o π é para usar 3, então vamos usar 3, vezes o raio do paralelo 60 graus, que eu calculei aqui, que é 3.200 quilômetros. 3.200 quilômetros. E tudo isso dividido por 12. Aí eu posso simplificar, né? 2 vezes 3 dá 6. Então, 6 por 6 dá 1, 12 por 6 dá 2. 3.200 quilômetros dividido por 2 vai dar o quê? Vai dar 1.600 quilômetros. Esse é o comprimento do arco MN na superfície da Terra aqui. Indo do meridiano 15 graus oeste até o meridiano 15 graus lestes, mas pelo paralelo 60 graus. É claro que se for pelo Equador, o caminho vai ser muito maior, né? Porque a circunferência do Equador, ela tem o dobro desse raio, né? A circunferência do Equador, ela tem o raio da Terra. Então, ela seria o dobro desse aqui, né? A circunferência do Equador seria assim, ó. Seria o dobro disso aqui, entenderam? Ó, o raio da Terra
é o raio da circunferência do Equador, do paralelo do Equador. Entenderam? Então, o comprimento MN aqui, né, no Equador, seria muito maior do que esse aqui, ó. Certo? Seria muito maior do que esse aqui. Certo? Você ficou com alguma dúvida? Você ficou com alguma dúvida nessa resolução? Pergunte nos comentários. Se você ficou curioso sobre alguma coisa que esse problema te despertou, também vai ali e pergunte nos comentários, que eu terei o prazer de responder e auxiliar você no entendimento disso aqui. Tá bom? Não esqueça, curta o vídeo, inscreva-se no canal, compartilhe com quem você conhece o conhecimento, compartilhe o vídeo e compartilhe a playlist ao qual eu estou colocando esse assunto que está bem aqui, ó, a playlist, ó. Tá bom? Então é isso aí, vamos que vamos e até a próxima.